Bom dia, Deus. Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, Jesus. Bom dia, guerreiro. Bom dia, guerreiras. Hoje eu vou abordar com vocês aqui a respeito do comércio. Comércio. O comércio que é sofredor. Às vezes você passa em frente a alguns estabelecimentos e você vê ali o proprietário daquela loja ou o funcionário daquela loja ali em frente àquela loja, e você vê ele muitas das vezes todo arrumado, e você passa, dá bom dia, muitas vezes ele te cumprimenta, e você não sabe a preocupação que aquele patrão está tendo para poder pagar aluguel, funcionários, água, luz do seu comércio. E muitas vezes você olha ali dentro, você vê aquela loja lotada, bastante coisa, superlotada, e você se pergunta assim: nossa, eu queria ser ele. Olha, ele nasceu com sorte. Esse homem nasceu com sorte, essa mulher nasceu com sorte. Eu queria ser ele, eu queria ser ela. E você passa ali e muitas vezes acaba pedindo trabalho, coloca um currículo, mas só que o comércio, ele tem uma mágica. E o comércio, ele tem duas almas. E é sobre essas duas almas que eu vou falar com vocês hoje. Geralmente as pessoas falam que o comércio, ele tem uma alma só. Não. Essa alma, essa primeira alma, ela já é conhecida. Ela é conhecida como outdoor, ela é conhecida como folheto, panfleto, ela é conhecida como propaganda ambulante na rua de carro de som. Ela é conhecida como você colocar uma caixa em frente ao seu estabelecimento. Ela é conhecida como você jogar um bocado de jornalzinho ali picado na porta. Ela é conhecida como você encher a porta da loja de bolinhas, de bisnaga, de bexigas. Quantas e quantas vezes você passa em frente às lojas e você vê aquilo ali é para poder chamar a atenção do cliente. Aquilo ali muitas das vezes é porque a loja, ela não bateu a sua meta. Já está vencendo o mês e muitas das vezes o funcionário está ali dentro preocupado. Tem muitas lojas, eu não sei se você sabe, tem muitas lojas que o funcionário, ele, entre aspas, ele é obrigado a bater aquela meta. Quando ele é contratado, ele é obrigado a bater aquela meta. 30 dias a loja aguenta, 60 dias a loja aguenta, mas chama a atenção desse funcionário. E nos 90 dias, se ele não atinge aquela meta, automaticamente ele é mandado embora. Mas como eu disse aqui no começo do vídeo, o comércio, ele tem duas almas. Foca nisso. Duas almas. De repente eu não poderia estar falando isso aqui com vocês, porque o meu comércio, ele é um comércio pequenininho. Ele é uma formiguinha pequenininha diante das grandes empresas, diante das grandes estruturas, aglomerados de empresas grandes que nós temos na cidade. Mas não deixa de ser um comércio. Não deixa de ser um comércio. E eu quero dizer para vocês o seguinte: durante esse período de tempo que nós estamos ali trabalhando, só que em Montanha já tem aproximadamente cerca de 8 anos de comércio, fora as vezes passadas antes da gente sair da cidade, que a gente já tivemos comércio aqui também na cidade. E nós conhecemos um pouco do comércio da cidade de Montanha. E como eu disse, o comércio, ele tem duas almas. Uma eu acabei de falar para você,
que é a propaganda. A propaganda, né? Coloca ali o carro de som e o carro de som sai na rua dizendo, no supermercado, ali tem arroz barato, ali tem feijão barato. A loja de roupa coloca, olha, tem promoção de roupa, venha pra cá, traga a sua família, compre aqui pro bebê, pra mamãe, pro papai, pro tio, pra titia, pra vovó. E o comércio vai sobrevivendo. Mas muitas das vezes você não sabe a angústia que esse comerciante está passando. Muitas das vezes ele chega ali, ele olha ali para cima da mesa, tem 1, 2, 5, 10, 20, 30 boletos para pagar. E muitas das vezes ele abre aquela loja ali de manhã cedo. Ele abre aquela loja ali de manhã cedo. E ele vai e fica ali esperando, coloca a sua mercadoria para fora. E ele fica esperando o cliente. E aí muitas das vezes passa 8, 9, 10 horas, 11 horas, meio-dia, chega tarde. E muitas vezes esse comerciante, você não sabe, você vai saber agora. Tem hora que ele não vende R$1. É isso mesmo, ele não vende R$1 sequer. Do mesmo jeito que ele abre, ele fecha. O comerciante ainda tem uma brincadeira que diz: e aí fulano, como é que tá o seu dia um pro outro? Aí o outro fala: rapaz, eu tô garrado, eu ainda estou garrado. Significa que ele não vendeu nada, porque ele vendeu pouco. Mas o dia do aluguel passou. Ali ele já tem uma despesa de 40, 50, 100 reais, dependendo do comércio, de energia, de água, funcionários. E aí o que acontece? Acontece que o comércio sofre. E aí, quando ele começa a vender, ele pega ali, compra ali 50 camisetas. E muitas das vezes, aquelas 50 camisetas que ele coloca ali na prateleira, passou segunda, ele não vendeu, passou terça, ele não vendeu, passou quarta, ele não vendeu, passou quinta, ele não vendeu. E muitas das vezes está chegando o dia de pagar o aluguel. Aí ele fez uma vendinha. Aí está chegando o dia de pagar o funcionário, ele conseguiu vender mais 3 camisetas. Moral da história, ele vendeu apenas, olha lá ainda, apenas o valor para pagar o aluguel e para pagar o funcionário. Ele não sabe como ele vai fazer para poder fazer a feira. Ele não sabe como ele vai fazer para poder fazer a feira, você quer saber? Mas aí você passa ali e fala: não, fulano de tal é o comerciante. Ele é o comerciante. Mas eu quero abordar para vocês aqui alguma questão para não ficar muito longo o vídeo. O comércio e as duas almas. Uma alma é a propaganda, mas a outra alma chama-se atendimento. É isso mesmo que você ouviu, atendimento. O atendimento é primordial, fundamental. Ele tem que ser excelente, muitas vezes mais do que a própria propaganda. Tem que ser o atendimento. Eu vou contar para vocês aqui uma determinada feita ali em Vitória, em Vila Velha, no Polo Industrial da Glória. Muitos de vocês que são vendedores, vocês sabem. Ali do lado direito e do lado esquerdo fica ali uma equipe de vendedoras e de vendedores. E eles ficam em fila. Não sei se você já observou, eles ficam em fila do lado de cá e em fila do lado de cá. Então o cliente que atende, que vai chegando ali, o vendedor que está no primeiro ali na frente, ele entre aspas, ele é obrigado a atender aquela pessoa que entrou, independentemente que aquela pessoa vai comprar ou não. Ele vai lá e dá bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, e ele vai atender. Em outras palavras, o que está atrás dele passa aí para frente. Se ele não conseguiu fechar aquela venda, não importa, ele vai para o final da fila. Ele vai para o final da fila novamente. Só que a experiência que eu quero contar para vocês aqui é: não olhe a aparência. É isso mesmo, não olhe a aparência. Uma determinada feita nessa mesma loja na Glória, chegou-se uma senhora bem vestida e ela parou um carrão importado na porta da loja e ela desceu ali naquela porta daquela loja, né? E automaticamente os vendedores que estavam na frente, uma já bateu para a outra, já colocou o cotovelo na outra e falou assim: olha, nossa, fulano de tal teve sorte, olha, fulano de tal teve sorte, olha só a cliente que ela vai atender, nossa. E aí ficou todo mundo ali e ela chegou e falou: olha, oi, bom dia,
dia, tudo bem com a senhora? Eu posso ajudar a senhora em quê? E sorriu, e cumprimentou, e pegou na mão. Você precisa de ver o que ela fez com aquela senhora. E aquela senhora entrou e falou, não, eu gostaria de dar uma olhadinha nas roupas de cama e nas roupas também do dia a dia. E ela foi e pegou-se ali e levou aquela mulher e já foi naquelas coxas mais caras e já mostrou aquelas coxas ali para aquela mulher, mostrou os lençóis, mostrou as toalhas, mostrou tudo. E o tempo foi passando, passou 5 minutos, passou 10 minutos, passou 15 minutos, passou 20 minutos e aquela mulher não comprava nada. Nada. E aquela vendedora começou a olhar. Moral da história, depois de 1h e 20 minutos, a mulher falou, eu já vi aqui os preços, certo? Já sei mais ou menos o que eu vou querer, mas eu não vou pegar agora. Depois eu volto. E aí, aquela vendedora envermelhou a orelha todinha, ficou vermelhinha e falou dentro da cabeça dela aquelas palavras que você sabe, né? E ela foi pro final da fila. Ela não conseguiu vender 1 centavo para aquela mulher. Tempo passou, e aí entrou um cliente. Esse cliente é um senhor de idade, que estava com um chapeuzinho quase igual ao meu aqui, uma barba comprida, grande. E aquele senhor entrou ali, naquela loja de sandálias havaianas. E quando ele entrou, aquela vendedora que estava na frente ali, que ela percebeu que ele ia entrar, ela pegou e falou com a outra que estava atrás assim, ô Luciana, eu não aguento mais não, eu vou no banheiro. Eu vou no banheiro, se acaso chegar algum cliente aqui, você atende na minha vez, eu vou lá pro final da fila ou eu fico no seu lugar, mas eu preciso ir no banheiro. E a outra falou, tudo bem. E ela partiu pro banheiro. Mas por que ela foi pro banheiro? Porque ela percebeu que ia entrar aquele senhor maltrapilho, aquele senhor que não estava bem vestido, as unhazinhas dele estavam sujas de graxa. O chinelinho dele era correia de um, correia de outro. A camisa dele estava faltando botão. E ele chegou, e aquela vendedora chegou para ele e não deu boa tarde, não deu bom dia, não falou nada com ele. E simplesmente ele partiu em direção àquela mesa ali, entendeu? E ele começou a olhar as roupas, e ninguém atendia ele. Até que uma vendedora tomou o chamado chá de Simancol e falou com outra, é sua vez, vai lá atender ele, E ela foi, e aí falou assim, posso te ajudar? Com essa voz, posso te ajudar? E aí, eu posso te ajudar? O senhor falou assim, ô minha filhinha, bom dia. Eu posso ajudar? O bom dia não veio. E aí, ela falou assim, o senhor tá precisando de quê? Ele falou assim, eu gostaria de olhar umas roupinhas aí, minha filha, porque eu estou indo embora pro interior, né? E eu tô precisando de umas roupinhas. Aí, tudo bem. Ela começou a separar as roupas. Falou, tem essas aqui. Só que ela foi naquelas roupas mais baratas. Ela foi naquelas roupinhas de chamado restolho mesmo da banca. Essa aqui é bom pro senhor, essa aqui combina pro senhor, essa aqui combina pra sua esposa. E pegou um vestidinho daqueles mais simples, leva pra ela. E aquele senhor olhou pra ela, tirou o chapéu assim e falou assim, não, minha filha, eu tô querendo ver uma coisinha melhor. Eu gostaria de ver uma coisinha melhor para levar para os meus parentes. Eu fiquei aqui nessa capital aqui mais de anos, e aqui eu trabalhei numa empresa durante mais de 40 anos, me aposentei e agora eu tô voltando pro meu interiorzinho. Então eu gostaria de comprar umas coisinhas melhor. E aí ele falou, me leva, vamos começar lá pelas calças jeans, minha filha. E ela levou ele lá para as calças jeans. Quando chegou lá, ele escolheu 16 calças jeans em numerações diferentes. Levou ele para a seção de camisa, ele escolheu 16 camisas com números diferentes. Levou ele para a banca de cuecas, ele escolheu 70 cuecas em numerações diferentes. Levou ele lá para o setor de camas e banho ali, ele escolheu 20 lençóis diferentes. Levou ele lá para outro, ele escolheu 20 toalhas de banho diferentes. E foi escolhendo, e foi passando, e falou assim, olha aquele vestido ali, quanto que é? Ela falou, aquele vestido ali custa R$700. Ele falou assim, nossa, vai ficar lindo na minha esposa. Ela me acompanhou esse tempo todinho, foi 40 anos trabalhando de empresa, e 40 anos ela fazendo marmita para me levar. Ela merece aquele vestido. Pega 5 vestidos daquele lá para mim. E foi pegando, moral da história. Quando aquela vendedora foi somar as vendas,
A venda dele deu R$31.000. É isso que você está ouvindo. A venda dele deu R$31.000. E depois que ela viu tudo aquilo, a vendedora começou a sorrir lá do outro lado, dizendo: não vai vender nada, não vai vender nada. Começou a ficar preocupada, porque viu colocando muita coisa em cima do balcão, colocando muita coisa em cima do balcão, colocando muita coisa em cima do balcão. E falou: será que aquele velho vai levar aquilo? Será que aquele velho vai levar? Não, será? E aí pronto, começou uma a bater o cotovelo na outra. Aquela que foi pro banheiro, que não quis atender ele, começou a roer unhas, né? Começou a envermelhar a orelha. E aí foi, o velhinho chegou e virou naquela inocência para aquela vendedora e ainda falou assim: ô minha filha, muito obrigado por seu atendimento, eu gostei tanto de você. E você pode escolher aí, minha filha, aquele vestido lá para você que eu também vou pagar. Pode escolher, minha filha, aquele vestidinho lá para você. Não, moço, eu não quero, não quer sim. Pode pegar lá e aqui está R$1.000 pelo seu atendimento. Moral da história: aquela moça derramou lágrimas nos olhos. Ela derramou lágrimas nos olhos. E ela viu que as aparências enganam. Quantas e quantas vezes o comércio está sofrendo? O comércio está sofrendo, muitas vezes, desculpa a expressão, é por causa de você, vendedor. É por causa de você, lojista. Que você não está sabendo tratar o seu cliente. Infelizmente, muitos lugares que as pessoas vão, você não recebe um bom dia, você não recebe uma boa tarde, você não recebe uma boa noite. As pessoas te atendem assim: e aí, o que você quer? Te deixa de lado. E muitas das vezes o cliente vai até comprar, mas devido ao tratamento, ele acaba saindo da loja, ele acaba indo embora. E aquela loja, a tendência dela, infelizmente, é falir, é fechar as portas. Por quê? Porque não tem clientes para poder comprar. Um cliente bem atendido, ele traz outro. 2 clientes bem atendidos, ele traz 4. 4 clientes bem atendidos, ele traz 8. É a chamada propaganda de boca a boca. A primeira alma, e a segunda alma, o atendimento. O atendimento. Grava isso na sua cabeça. Você pode até não ir com a cara daquela pessoa. É comércio. Você sabia que você, entre aspas, é obrigado a atender o seu pior inimigo no comércio? Porque se você não atender e ele for na justiça, ele acaba falando aquilo, você tem direito até de pagar uma indenização para ele. Você sabia disso? Não? E agora então você está sabendo. Você é obrigado a atender aquele cliente. Lá da porta para fora é outro departamento, mas dentro do estabelecimento, você é obrigado a atender aquele cliente. Então, muitas das vezes, a gente tem um comérciozinho pequenininho ali, mas a gente percebe que muitas das pessoas estão carentes. Estão carentes de um abraço, estão carentes de um aperto de mão, estão carentes de você olhar nos olhos, estão carentes de você falar que ele tá bonito, que ela tá bonita. Entendeu? Como é que tá seu dia hoje? Oferecer um café, oferecer uma água, entendeu? Se for uma senhorinha e permitir, você conserta ali o lencinho que tá na cabeça dela, entendeu? Você trata ele bem, trata ela bem, que a tendência daquele comércio é crescer, e automaticamente você vai ser promovido, o seu salário também vai subir, é isso aí, ele vai subir. Pode ter corte que for na empresa, você nunca vai ser mandado embora. Você nunca vai ser mandado embora, sabe por quê? Porque você é um ótimo funcionário. Uma determinada feita, eu entrei num determinado lugar e eu confesso para vocês que as lágrimas brotou aqui nos meus olhos. Eu cheguei ali e ia passando num caixa de um supermercado. E quando eu ia passando naquele caixa, tinha 3 pessoas na minha frente, eu era a 4ª pessoa. E aí só tinha um caixa funcionando naquele supermercado. E aí as outras moças do supermercado, elas estavam todas lá na seção arrumando. E aí, de repentemente, ninguém foi tirar aquela fila que estava ali naquele caixa. Mas aí, de repentemente, por trás das minhas costas, chegou uma senhora rica aqui da cidade. E ela chegou, quando ela foi encostando o carrinho, automaticamente, a gerente daquele supermercado bateu assim na vendedora que estava lá na seção e falou assim: abre o caixa. E ela correu e abriu o caixa, e ao invés dela chamar nós, os outros que estavam ali, ela simplesmente virou e falou assim: ei dona, faz favor, passa a compra da senhora aqui.
E aí ela passou a compra dela, ela conversou, ela deu bom dia, ela deu boa tarde, ela ficou ali e tal, e sorriu, e elogiou aquela mulher. E aquela mulher não deu um bom dia para ela, não deu uma boa tarde, não deu uma boa noite, simplesmente passou a compra e foi embora. E quando aquela mulher passou aquela compra e foi embora, ela correu e fechou o caixa novamente. E quando chegou a nossa vez, nós ali no caixa, aquela outra moça que estava ali também não deu bom dia, não deu boa tarde, não deu boa noite, e simplesmente passou a compra nossa todinha e não deu um bom dia. Moral da história, você não sabe muitas das vezes como que aquela pessoa conseguiu aquele dinheiro para comprar no seu estabelecimento. Você não sabe como que aquele dinheiro chegou para comprar aquele arroz, para comprar aquele feijão. Você não sabe. Se você soubesse, ele chegou ali toda alegre, ela chegou ali toda alegre com aquele dinheirinho que muitas vezes tomou emprestado, muitas das vezes ela fez uma faxina, muitas das vezes ela trabalhou na roça duramente para conseguir ali aquele dinheiro. Ei funcionários, ei colaboradores, é aquele cliente que paga o seu salário. Se parar de vender o estabelecimento, você vai ser mandado embora, você vai ser cortada, você vai ser cortado. Independente que você vai ou não com a cara dessa pessoa, entre aspas, você é obrigado a atender. Bom dia, boa tarde, boa noite, volte sempre. Olha, ali tem um banheiro se o senhor precisar. Olha, ali tem um cafezinho, tá? Ó, fica à vontade. Posso ajudar o senhor em mais alguma coisa? Ó, muito obrigado. A sua presença é importante aqui. Você pode ter certeza que aquele empreendimento ele vai crescer, ele vai crescer, ele vai crescer. E o dono vai estar olhando pelas câmeras e vai falar assim: nossa, como Maria trabalha legal. Jamais eu vou mandar ela embora. Olha como o João trabalha legal, eu jamais vou mandar ele embora. E você vai ser, ó, nota 10. Então ficou essa experiência. Eu saí dali triste, entrei no meu carrinho velho e as lágrimas, eu confesso, brotou nos meus olhos. Eu cheguei ali e falei pra minha guerreira, falei assim: nossa, como que eu fui tão maltratado ali? Não ganhei um bom dia, não ganhei uma boa tarde, não ganhei uma boa noite. E ela falou: calma, entrega nas mãos de Deus, entrega nas mãos de Deus. Então quantas pessoas passam ali no nosso comérciozinho pequenininho e vê ali as minhas guerreiras, você sabe que eu tô falando a verdade. Elas abraçam, elas dão um café, ela oferece o banco para sentar, ela sorri, ela corre daqui, ela corre de lá, ela vai buscar mercadoria no norte, vai buscar mercadoria no sul, entrega na mão da cliente, volte sempre, dá um beijo, muitas vezes dá uma bala. É por isso que muitas das vezes elas são invejadas. Por quê? Porque ela sabe que o nosso maior patrimônio se chama o cliente. O cliente precisa ser respeitado. O cliente abaixo de Deus, ele precisa ser respeitado. É através daquilo ali que você vai comprar sua casa, vai comprar seu carro, que você vai conquistar os seus sonhos. Então fica a dica para você, comerciante. Muitas das vezes também tem muitos comerciantes que ele é pequenininho. Enquanto ele é pequenininho, ele te dá bom dia, ele te dá boa tarde, ele te dá boa noite, ele te cumprimenta, ele te abraça. Mas quando ele começa a crescer, quando ele começa a ter capital de giro forte, ele começa a ter fazendas, ele começa a ter o melhor carro da cidade. E muitas vezes você chega no estabelecimento dele, ele já não te cumprimenta mais. Ele já não te cumprimenta mais. Mas quando entra alguém que é parecido com ele no capital, aí ele vai, ele abraça, ele cumprimenta, ele chama para o escritório, ele pergunta assim: olha, quer alguma coisa? Pode comprar, eu faço uma notinha para você, depois você paga. Você é meu guerreiro, você é meu guerreiro. E muitas das vezes, aquela pessoa vai embora e não paga a conta. Não paga a conta. Muitas vezes nós que estamos fracos, acontece sim muitas das vezes também um atraso. Mas por quê? Porque você não sabe muitas vezes que o comércio não vendeu R$1. Não vendeu R$1. É por isso que muitas das vezes nós comerciantes mais fraquinhos atrasa uma duplicata, uma promissória. Então a gente observa isso aí nos comércios. A gente observa isso aí nos comércios. É uma dor muito grande e o cliente muitas das vezes passa. E muitas das vezes você que tratou mal aquele cliente não vai mais voltar. Ele não vai mais voltar. Você pode ter certeza. E a tendência da sua loja, é fechar as portas.
Então trata bem o cliente a partir de agora. Vamos mudar. Você quer crescer? Vamos mudar. Muda pensamento. Faça uma oração antes de abrir a sua loja. Faça uma oração. Convide a Deus para poder estar ali na porta junto com os seus funcionários para receber os clientes. Faça uma reunião todo dia de manhã antes de abrir o seu estabelecimento. Entregue aquela mercadoria nas mãos de Deus, que Deus vai administrar o seu comércio. Então fica a dica, nós aqui não estamos julgando, não estou dizendo que somos melhor do que ninguém. Isso aqui é um canal de aconselhamento, é um canal de histórias reais que acontecem na minha e na sua vida. Você sabe muito bem disso. E para finalizar esse vídeo de hoje, eu também tenho uma experiência para contar para vocês. Como que o mundo dá volta, como que a roda gigante gira. Quem está embaixo, um dia pode estar em cima, e quem está em cima, um dia pode estar embaixo. Uma determinada feita, ali em São Paulo, tinha um empresário que todo mundo conhecia ele como guerreiro. A cidade inteira conhecia ele como guerreiro. Entendeu? Ele é um camarada que tinha aproximadamente cerca de mais de 500 caminhão na sua transportadora. Ele era muito bem de situação. E na porta do estabelecimento dele ficava um morador de rua. Um morador de rua, história real, história verídica. Só que mesmo assim, quando aquele empresário ele chegava ali no seu estabelecimento, que ele sempre via aquele morador de rua ali, ele fazia questão de deixar o seu carro ali dentro da sua empresa, e ele vinha até aquele morador de rua e ele falava assim: "E aí, sonhador? Bom dia, sonhador!" E abraçava aquele morador de rua, ele pegava na mão daquele morador de rua. Entendeu? Ele trazia café, ele trazia lanche para aquele morador de rua. Volta e meia, ele pegava e levava aquele morador de rua lá para dentro do estabelecimento, pedia ele para ajudar a lavar os caminhão. Entendeu? E dava uma recompensa para ele, dava uma gratificação para ele. Tratava ele super bem. Até que um dia, todos os dias ele passava e dava o café, ele trazia o café, ele tomava café em casa, mas ele lembrava. Ele chamava aquele morador de rua de sonhador. Sonhador. E o morador de rua chamava ele de guerreiro. Guerreiro. E aí sim, ele pegou e contratou aquele morador de rua para trabalhar na sua empresa. E aquele morador de rua trabalhou na empresa dele durante 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 anos. 7 anos ele trabalhou naquela empresa. E ali, quando ele trabalhou naquela empresa, chegou-se um pessoal que era amigo daquele morador de rua, que aí aquele morador de rua já conseguiu comprar uma casinha, entendeu? Já estava um pouco bem acentuado, já não era mais um morador de rua, entendeu? E aquele morador de rua sempre falava: "Ô guerreiro, muito obrigado pela oportunidade que você me deu. Você me viu naquela calçada lá, guerreiro. Você sempre me abraçou, você sempre trouxe o pão de cada dia para mim. Você sempre me respeitou aqui na empresa. Você nunca me botou para baixo, você nunca me xingou. Muito obrigado, guerreiro, muito obrigado. Você é meu guerreiro, você é meu herói, meu patrão." E aí, quando chegou um dia, o vizinho falou com aquele ex-morador de rua e disse assim para ele: "Olha, eu estou indo pro garimpo. E lá o pessoal disse que tá achando muito ouro nesse garimpo e nós estamos indo para lá. Você não quer ir não?" Ele falou: "Rapaz, mas será que eu vou? Será que eu largo o meu trabalho? Será que eu não largo o meu trabalho? O que eu vou fazer? Será que eu vou ou não?" E aí pensou e acabou indo. E aí ele chegou pro guerreiro e falou assim: "Ó, guerreiro, eu quero agradecer a Deus, eu quero agradecer ao Senhor pelos anos que eu passei aqui. Surgiu uma oportunidade um pouquinho melhor para mim. Eu vou pro garimpo ali, que eu vou juntamente com meu vizinho. Ele tá conseguindo algumas coisas e eu preciso ir. Eu gostaria de saber, guerreiro, se você não vai ficar chateado e se eu posso ir com ele." Aí o guerreiro falou: "Não, sonhador, pode ir.
Pode ir, se você quiser voltar, as portas estão abertas para você. Você é um ótimo funcionário, você é um excelentíssimo funcionário. Não desmerecendo os outros aqui, ó, mas você mora aqui no lado esquerdo do meu peito. É como se fosse Pedro, Tiago e João, que quando Jesus foi passar lá no monte, ele levou eles, eram amigos íntimos de Jesus. Assim também era o sonhador, era amigo íntimo do guerreiro. E o guerreiro levava ele para casa dele, e é uma amizade muito verdadeira e saudia. E aí aquele sonhador pegou e saiu. O patrão fez uma festa de despedida para ele, pagou os tempos dele tudo certinho, entendeu? Deu para ele um presente, que foi um automóvel. Todo mundo bateu palma, foi uma festa grande na empresa. E ele seguiu o seu rumo. O tempo passou, o tempo passou e o tempo passou. Aquele ex-morador de rua, chegando ali no garimpo, com aproximadamente cerca de 1 ano e meio que ele estava ali. Em uma daquelas cavadas que ele estava cavando ali, ele acabou encontrando ali um diamante caríssimo, raro. Ninguém havia encontrado aquele diamante. Ele achou um diamante caríssimo, aproximadamente nos dias atuais, como se fosse 500 milhões de reais. 500 milhões de reais. Aí já vem empresa, já vem pessoa dos Estados Unidos, já vem pessoa da França, da Inglaterra, entendeu? Atrás daquele diamante. E aquele sonhador pegou e foi para os Estados Unidos. E quando chegou ali, ele vendeu aquele diamante ali por este valor. E ele acabou comprando toda a mina de ouro ali do garimpo. E empregou aproximadamente cerca de mais de 2.000 pessoas no garimpo. Você está entendendo a história? Ele empregou mais de 2.000 pessoas ali no garimpo. E o tempo passou, e aquele ex-morador de rua estudou e se tornou um dos homens mais ricos, não só do Brasil, mas também nos Estados Unidos, que ele foi morar nos Estados Unidos. E ele comprou no Brasil aproximadamente cerca de mais de 30 lojas de carro. Entre essas 30 lojas de carro, ele comprou uma loja grande de caminhão, de Scania, de Volvo, de Mercedes, e colocou aquela frota de caminhão ali. E ele é um homem muito ocupado. E aí o tempo passou, voltando aqui para a história do guerreiro. E aí o guerreiro adoeceu. Quando esse guerreiro adoeceu, ele colocou uma pessoa para administrar a sua empresa. E aquela pessoa não teve a competência de administrar aquela empresa. E aquela empresa foi caindo, os caminhões foi quebrando, os transportes foi diminuindo, e já não tinha mais praticamente quase frete, e os caminhões começaram a ficar parados no pátio, e os caminhões começaram a enferrujar, e eles começaram a tirar peça de um caminhão para colocar no outro, e naquela frota de 500 caminhões, eles ficaram com apenas 30 caminhões. Os outros tudo virou sucata. E aquele homem tinha muita despesa, acabou mandando embora muitos funcionários, acabou vendendo o pátio dele todo, colocou-se aqueles 30 caminhões numa empresa mais pequena e estava tocando a vida ali. E aí aquele homem sarou, o guerreiro sarou e retornou para a empresa. Quando ele chegou ali na empresa, que ele observou os caminhões, ele chorou. Ele caiu de joelho ali, ele chorou de ver aqueles caminhões ali, aquele monte de caminhão enferrujado ali dentro da empresa, só apenas 30 caminhões para rodar, e dos 30 caminhões para rodar, ainda tinha 15 que poderia rodar, que estava com emplacamento em dia, os outros estavam todos com emplacamento atrasado. E aquele homem empresário, ele deixou-se ali o seu orgulho, e ele entrou na cabine do caminhão e começou a fazer transporte também. Ele começou a ser um caminhoneiro também, como ele era antes. E aí ele passou, e no que ele estava indo naquela viagem, o caminhão quebrou.
O caminhão dele também quebrou e ele não havia recebido o dinheiro ainda do frete. E ele ligou para aquela pessoa que havia feito o frete da carreta e falou que o caminhão tinha quebrado. O homem virou para ele e falou assim: não, eu só vou pagar quando você trazer aqui. Eu só vou pagar quando você trazer aqui. Moral da história: aquele homem enviou um outro caminhão. O caminhão foi até aquele carreta, pegou as coisas que estavam ali dentro e levou embora para a empresa dele e deixou a carreta do guerreiro quebrado na estrada. E aquele guerreiro chegou e dobrou-se o seu joelho ali naquela pista e falou: Deus, o Senhor conhece o meu coração. Eu nunca tratei mal um funcionário meu. Eu sempre respeitei os meus clientes, Deus. Oh Deus, olha para mim, olha por mim, faça alguma coisa por mim. Eu amo essa minha empresa, Deus. Eu amo essa minha empresa. E aí quando ele orava, ele pegou e entrou no caminhão e mexeu para lá, mexeu para cá, mexeu para lá, mexeu para cá. E quando ele bateu na chave, o caminhão funcionou. O caminhão funcionou. E ele voltou para sua empresa. Quando ele voltou para sua empresa, que ele estava lá na sua empresa, ele sai no portãozinho da empresa e ele vê passando um carretão bonito, passou, ele começou a comer um e falou: ei, saudade daqueles caminhão, e infelizmente o nome dele acabou sujando. As dívidas dele começou a multiplicar nas cidades, precatória, promissória, boletos. E ele começou a ficar numa situação muito difícil de puxar o cabelo assim da cabeça, E aí, ele deixou o caminhão e saiu andando na calçada. E aí, de repente, ele para em frente a uma agência grave. Ele parou em frente a uma concessionária de carreta. Você já está entendendo o mistério, né? Você já está entendendo, você é esperto, você já está entendendo o mistério. E ele parou e entrou ali para dentro. E ali o gerente recebeu ele muito bem. Falou: opa, o senhor é o guerreiro, né? O senhor é o guerreiro, eu lembro do senhor. Ô guerreiro, como é que você vai? Tudo bem? E aí, como é que você tá? Tudo bem? E aí, guerreiro, o que trouxe você aqui? Ele falou: não, eu vim aqui apenas namorar esses caminhão. Ah, que caminhão bom. Ah, que caminhão forte. Ah, se Deus pudesse me dar um caminhão desse. E aí ele falou: não, mas vamos fazer sua ficha, quem sabe não aprova. O senhor é um homem bom. Você está passando por dificuldade, mas o senhor é um homem bom, rapaz. Ele falou: mas minha ficha não aprova, meu nome tá sujo. Minha ficha não aprova de jeito nenhum, não vai ser aprovada a minha ficha. E aí tudo bem. E aí vamos tentar assim mesmo. E aí fez a ficha dele. E ele foi e escolheu ali, por incrível que pareça, 3 caminhões. 3 carretas. E ali passou a primeira ficha no banco, não aprovou. Passou no BV, não aprovou. Passou no Itaú, não aprovou. Passou na Caixa Econômica Federal, não aprovou. Passou no Banest, não aprovou. Não aprovou de jeito nenhum a ficha daquele homem. E aí aquele homem chegou e ficou triste e voltou para casa. Quando voltou para casa, e aí ele continuou triste, mas ele começou a orar: Senhor, não deixa a minha empresa morrer, não deixa a minha empresa falir, não deixa, Senhor, de jeito nenhum. E nesse inteirinho de tempo, o sonhador, dono da empresa, resolve ligar pro gerente e pergunta pro gerente como é que estava o andamento, como é que estavam as vendas de caminhão. Ele falou: olha, nós vendemos aproximadamente cerca de 90 caminhões e carretas esse mês. Tá bem, tá forte o comércio. Ele falou: muito obrigado, você é muito competente. Continua tratando os nossos clientes bem, hein? Trate os nossos clientes bem. Trata os nossos clientes com respeito. Se você não tratar os nossos clientes com respeito, infelizmente, eu vou ser obrigado a te mandar embora. Não, seu pedido é uma ordem. Tudo bem. E aí foi. Aí naquela conversa que eles estavam conversando, o que acontece? O gerente resolve falar nisso. Teve aqui na concessionária um moço, não sei se o senhor conhece, sonhador, por nome de Guerreiro. E ele veio aqui para poder comprar 3 caminhões
E aí passamos a ficha dele, mas infelizmente a ficha dele não foi aprovada. Aí o sonhador pegou e ficou em silêncio no telefone, ficou em silêncio, e as lágrimas começou a brotar nos olhos do sonhador. Deus, começou a brotar nos olhos do sonhador. Ele falou: por favor, repete esse apelido devagar, bem devagarinho, repete. Ele falou assim: não, foi um guerreiro, o apelido dele é Guerreiro. Infelizmente a fábricazinha dele tá falindo, a concessionáriazinha dele tá falindo, a empresa dele de transportadora tá falindo, os caminhões quebrou todos, e ele tava apenas com 30 caminhões, desses 30 caminhões só 15 funcionava. E ele falou assim de novo: repete aí o nome dele. Ele falou assim: Guerreiro. Aí ele falou assim: ele é um alto assim, moreno, do cabelinho assim, um pouco liso. Aí o gerente falou: é ele mesmo. Ele falou: oh Deus, liga pra ele agora, liga pro Guerreiro agora, nesse exato momento, vai lá, liga. O gerente: sim senhor, ligou. Guerreiro, e ele falou: pois não, Guerreiro, você me ligou para poder falar de novo que mais uma ficha não foi aprovada. Ele: não, Guerreiro, vem aqui, que o dono da empresa quer conversar com o senhor, o dono da empresa quer conversar com o senhor. E o Guerreiro foi, pegou o seu caminhãozinho ali, saindo aquele monte de fumaça, capengando, bem, chegou ali. Quando ele chegou ali, se ele já tinha sido bem tratado, ele foi mais tratado ainda. E ali foi, levou ele pro escritório, levou o Guerreiro pro escritório e falou: Guerreiro, espera só um momentinho que o nosso patrão quer falar com o senhor, só um momentinho. Aí ligou pra ele, ligou pro patrão, e quando ele foi ligar pro patrão, o Guerreiro olhou pra parede daquele escritório, ele olhou, e quando ele olhou ali, ele viu a foto do sonhador, e ele disse assim: moço, que é ele? Aí ele falou: por nome assim o senhor não vai conhecer não, mas o apelido dele é Sonhador. E contou toda a história pra ele. E aí o sonhador ligou. Quando ele ligou, o sonhador ligou pro Guerreiro. O Guerreiro atendeu em lágrimas, e o sonhador do outro lado mais em lágrimas ainda. E o sonhador falou pro Guerreiro: oh, meu patrão, muito obrigado, meu patrão. Obrigado por ter salvado a minha vida. Obrigado por ter me dado dignidade. Obrigado por ter nunca cuspido em mim. Obrigado por ter me ajudado a construir a minha família. Obrigado por ter me dado o pão de cada dia, meu patrão. Você é meu patrão. E eu estou te ligando para dizer para você o seguinte: eu tenho aí a minha empresa, e a partir de agora eu quero te dizer que essa empresa te pertence. Tem mais de 500 caminhões aí no pátio. São todos seus. Eles são todos seus. O Guerreiro caiu de joelhos, passou mal, quase deu um infarto, e virou pro alto e falou: obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, por eu saber compreender os meus clientes. Obrigado, Senhor, por me não desmerecer ninguém. Obrigado, Senhor, por ter me usado para sustentar, Senhor, aquele morador de rua. Muito obrigado, Senhor, eu sempre respeitei os meus clientes. Eu sabia que o Senhor não iria me abandonar. Muito obrigado. E o sonhador falou: passa o telefone pro gerente, Guerreiro, passa o telefone. E outra coisa mais, eu estou enviando o meu jatinho particular. Ele vai te buscar aí agora. Você vai vir pra minha casa aqui em Manhattan, e nós vamos passear nas minhas empresas. Eu estou com mais de 70 empresas nos Estados Unidos.
Você é meu convidado especial. A semana que vem o jatinho está chegando aí para poder pegar você. E virou pro gerente e falou: a partir de agora, vocês são funcionários do Guerreiro. A partir de agora, a documentação dessa empresa vai ser passada por nome do Guerreiro. Porque quando eu estava com fome, ele me socorreu. Quando eu estava com frio, ele cobriu, ele me deu cobertor. Quando eu estava deitado nos papelões, ele que me acudiu, ele que me deu moral, ele que me deu dignidade. E assim, aquele empresário, o guerreiro, juntando com o sonhador, eles cresceram, se encontraram, se abraçaram, passou a se amarem, uma amizade verdadeira ainda mais. E esses dois homens se tornou um dos maiores empresários do planeta Terra. Então, você, fica a lição para você, fica a lição para mim, fica a lição para você, funcionário. Ei, funcionário, fica a lição para você, fica a lição para você. Mesmo que entrar alguém bem vestido ou alguém maltrapilho, o atendimento tem que ser igual. O atendimento tem que ser igual. As duas almas do comércio, começo da nossa história. A propaganda é boa, mas se não tiver atendimento, não adianta ter porcelanato, não adianta ter lustre, não adianta ter a loja mais linda no centro da cidade. Mas se você não aprender a tratar o seu cliente, para nada serve. Para nada serve. E assim eu espero que você gostou dessa história. Mais uma história contada na voz do Rocha. Olha por nós, olha para as nossas guerreiras, olha para as nossas banquinhas. Nós passamos muita dificuldade, vocês não sabem. Quantas e quantas vezes nós choramos ali. Quantas e quantas vezes nós choramos ali. Ali, muitas das vezes, a gente não tem banheiro. A gente não tem banheiro para poder ir, elas não têm banheiro para poder ir. Quantas e quantas vezes ela vai no estabelecimento e muitas pessoas negam o banheiro. Hoje, graças a Deus, e a moça ali da lojinha do 10, parabéns, guerreira. Obrigado, a senhora mora aqui e cedeu o banheiro para nossa guerreira ir lá. Quantas e quantas vezes as pessoas olham do outro lado, quantas e quantas reclamações foram feitas na prefeitura pedindo para tirar nossa banquinha dali. Quantas e quantas vezes eu estava viajando e a guerreira ligou chorando, dizendo: o que eu faço, o que eu faço? A prefeitura deu o último dia para nós ficar aqui. E eu lembrava dos meus filhos, eu lembrava das crianças, eu lembrava das nossas crianças e falava: Deus, não deixa a nossa banquinha fechar. Quantas e quantas vezes nós chegamos ali na prefeitura, com a Jane na época, com o fiscal, e nós falávamos com ele, eu esqueci o nome, me perdoa aqui, entendeu? E nós falávamos com o Rogério, e falava: Rogério, nos acorde, por favor, tem criança para alimentar ali. E uma determinada feita, o Rogério falou uma palavra que disse assim: vai em paz, a partir de hoje, durante eu estiver aqui, ninguém toca em vocês ali. Quantas pessoas passou perto daquela banquinha e cuspiu? É isso, gente, cuspiu lá no chão. Quantas e quantas vezes olhou nós armando aquilo ali? Uma determinada feita foi inaugurar uma loja perto de uma daquelas banquinhas, e o proprietário daquela loja chegou e falou assim: mas isso aqui vai ficar aqui de frente? Foi isso aí. Foi isso aí. E para fechar o vídeo, eu não posso deixar de agradecer o Celi da Verdura. Celi da Verdura é um homem que tem sido um pai, sua esposa, seu filho. O Denis, valeu. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Se vocês soubessem, independente das minhas falhas, das nossas falhas, você sabe o que eu estou falando. Mas vocês têm me ajudado a colocar o pão de cada dia dentro de casa, Celi. Muito obrigado, meu amigo, muito obrigado. Você, sua esposa, seu filho, sua família. Muito obrigado por você suportar nós ali naquela calçada. Obrigado, a prefeita Iraci também, nossa prefeita. Eu vou falar, nós votamos nela.
Entendeu? Muito obrigado, prefeita. Muito obrigado por deixar nós trabalhar ali no nosso cantinho, de levar alegria. Vocês não sabem como que é a alegria na construção daquela casa. Quantos nossos filhos estão contando os minutos para entrar dentro daquela casa. Vocês não sabem o que é chegar em casa no sábado com aquela feira ali, e eles pegar e começar a olhar em cima da mesa e falar: papai, eu posso comer esse biscoito. Obrigado vocês, clientes. Muito obrigado vocês que compram ali no nosso estabelecimento. Muito obrigado mesmo. Se não fosse Deus, se não fosse vocês, nosso comércio já tinha fechado. Muito obrigado, nós devemos muito a vocês. E vocês que não compram, vocês que não vai muitas das vezes com a nossa cara, eu só te faço um pedido: ora por nós, ora por nós, ora por nós. E o que você desejar para nós, eu peço a Deus que dê para você em dobro. E assim que Deus abençoe. Obrigado vocês que ficou até agora e aguarda a próxima história. Muito obrigado, ora por nós, ora por nossa família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos que vamos por essa estrada. Não se abale, marche, persista, vamos prosseguir. Viaje tranquilo, Deus cuida de mim. Vamos guerreiros, não podemos parar. Por céus e terras, centro e favelas e também pelo mar. Vamos guerreiros, não podemos parar. Por céus e terras, centro e favelas e também pelo mar. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Deus é fiel.
caminhada. Vamos que vamos por essa estrada. Não se abale, marche persista, vamos prosseguir. Viaje tranquilo, Deus cuida de mim. Vamos guerreiros, não podemos parar. Por céus e terras, centro e favelas e também pelo mar. Vamos guerreiros, não podemos parar. Por céus e terras, centro e favelas e também pelo mar. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Por céus e terra, centro e favelas e também pelo mar. Vamos guerreiros, não podemos parar. Por céus e terra, centro e favelas e também pelo mar. Vamos guerreiros, não podemos parar. Por céus e terra, centro e favelas e também pelo mar. Vamos guerreiros, não podemos parar.